Amados, sei que vocês foram extremamente bem servidos pelos presbíteros, presbítero Luciano, uma bela mensagem, presbítero Paulo Márcio. Alguns até falaram, pastor, os meninos estão bons. Mas eu voltei, tem que pregar, gente. Tem que pregar o texto pessoal. Deus abençoe, feliz e honrado com a figura dos nossos irmãos presbíteros que pregaram aqui no meu momento de férias. Louvado seja Deus. Vamos ao texto de hoje. Irmãos, vamos à palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Do verso de número 26 ao verso de número 38. Eu peço a você que acompanhe a leitura. Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 26 ao verso de número 38. Assim nos diz a palavra do Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta salvação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. O seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer lhe será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, tendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que o Senhor falou. Então o anjo foi embora. Senhor, no nome de Jesus, diante da mensagem que aqui iremos receber por meio da tua palavra, que o Senhor fale ao coração da tua igreja, derramando vida, verdade e crescimento diante do texto sagrado. Usa-me mais uma vez para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós pensamos na ideia de escolher um nome, isso é muito marcante, não é verdade? Pense você aí, pai, mãe, avó, tio, às vezes o filho não é nem seu, mas você quer colocar o nome dele, né? E aí é interessante pensar que os pais sonham com o nome. Antes do nascimento, já vem aquela briga, menino ou menina, qual é o nome? Tiago, Helena, enfim, começa aquele tumulto dentro da família, e os avós já começam, não, acho que poderia ser isso, poderia ser aquilo, e nós vemos, obviamente, até mesmo a família pesquisando o significado dos nomes, levantando possibilidades de nomes artísticos, pensando em homenagear algum amigo, algum parente, algum jogador de futebol, muito comum isso no Brasil também, e até mesmo, né, inventando nomes, colocando nomes dos Estados Unidos do Brasil, aquela coisa toda que vocês já sabem. E é muito interessante, irmãos, que até alguns brigam por conta da escolha de um nome. Só que eu quero dizer o seguinte para vocês hoje. Independentemente do nome escolhido, é bem verdade que o nome, ele revela um significado. O nome que nós damos aos nossos filhos, o nome que escolhemos, de fato, ele merece atenção. E quando nós paramos para pensar no nascimento de Jesus e na escolha do nome, se vocês bem observaram a leitura do texto, não foi Maria
muito menos José, os autores do nome de Jesus. Foi o próprio Deus. E o nome de Jesus, isto é, antes mesmo do seu nascimento, já revelava o seu propósito. E é por isso que nós, como sociedade, igreja do século XXI, temos que romper com esse tipo de Jesus que não tem nada a ver com o seu nome, isto é, salvar pecadores das suas misérias. O texto vem nos ensinar nesta noite, neste momento, que o nome de Jesus, como um único objetivo, é revelado com a ênfase de Jesus está sendo enviado para salvar o seu povo. E, obviamente, essa salvação não contempla a ideia de força militar, não contemplou a ideia de dar posses e vida no sentido abastarda ao povo, muito pelo contrário, mas o propósito da vinda de Jesus, o propósito do advento, revela uma esperança a partir da transformação, da salvação, que só o nome de Jesus pode operar. E pensando nisso, se levássemos muito a sério o significado do nome de Jesus, talvez teríamos que colocar o nome aqui de todo mundo de Jesus. Na ideia de, Senhor, assim como o Senhor me salvou, salva o meu filho também, e que ele leve outros à salvação. Entenderam a ideia? É muito interessante observar, irmãos, o quanto o nome de Jesus ele é precioso, mesmo antes do seu nascimento. E o contexto dessa passagem, meus amados, é muito interessante, porque o texto revela um momento muito íntimo, sublime e extraordinário. Por quê, pastor? Íntimo. Porque é uma visita do próprio Deus, representado pela figura de um anjo, comunicando o seu propósito divino ao coração de dois pecadores, Maria e José. No momento ainda não casado, se preparando para a situação, ela recebe agora um momento extraordinário. A fala de que o Senhor lhe daria um filho, mesmo não tendo ali uma relação com o seu possível marido, que obviamente seria José mais tarde. É interessante observar, irmãos, que a visitação do anjo, ao visitar o casal, o Senhor revela, anuncia a Maria o cumprimento de uma promessa que aconteceu lá em Isaías capítulo 7. No momento em que o reino do Senhor perecia. Perecia pelo quê, pastor? Por um coração avesso à vontade de Deus, por não observarem a palavra do Senhor, por não andarem nos caminhos do Senhor. E, de fato, o povo no Antigo Testamento estava completamente bagunçado, perdido. E aí, meus amados irmãos, o Senhor, cumprindo a sua promessa de salvação, cumprindo a promessa do Deus conosco, o Emanuel, ele assim revela o milagre de Jesus ao coração deste casal. E nessa passagem, então, o propósito aqui não é a ideia de exaltar Maria. Maria foi a escolhida, e a ela damos o devido lugar da mãe do Salvador. Pecadora, mas que gerou um ser que não pecou, obra do Espírito Santo. E paramos aqui. É interessante, irmãos, observarmos que a ideia está no mediador e não na figura de Maria. Ela como portadora, mas sobretudo ela que porta, ela que revela por meio da ação sobrenatural do Espírito a salvação, a saber, por meio de Jesus. Então, dessa forma, o propósito deste texto que nós acabamos de ler é revelar o nascimento do Salvador e o cumprimento que aconteceria ao longo da sua jornada. Então, hoje, é importante pensar isto em mais um Natal, porque a nossa geração, irmãos, ela está vivendo um contexto muito diferente do contexto que nós acabamos de aprender aqui. Por quê, pastor? Porque hoje as pessoas estão até mesmo buscando nomes salvadores ou até mesmo atribuindo salvação em coisas que não vão proporcionar salvação. E nós estamos prestes a viver um ano político, um ano de muita polarização, aonde não veremos, e tenho 99% de certeza disso, a redenção a partir da palavra, a partir de Jesus.
mas veremos redenções a partir de políticas públicas, de candidatos, de pessoas, de partidos, que de fato não reverberam a verdadeira salvação. Portanto, hoje, eu quero chamá-los ao nome, ao verdadeiro nome, ao nome da salvação, a saber, Jesus. Se tem uma coisa que nós não podemos deixar passar em branco em mais um Natal, é a importância de portarmos o nome de Jesus ao longo de mais um ano, meus irmãos. É aquela coisa mesmo da carteira de habilitação e do RG. Aparece lá, filiação, fulano, fulano, pai, mãe, ok. E abaixo, o nome de Jesus. Você tem que carregar isso ao longo da sua vida. Do contrário, continuaremos perdidos, continuaremos aflitos, continuaremos, irmãos, nos nossos caminhos tortuosos. E a grande questão que eu quero deixar para vocês é a partir do seguinte tema: Jesus, o nome Salvador. Dessa forma, pastor, por que então é importante compreender o nome de Jesus ao longo do nosso tempo? Vamos aqui encontrar algumas razões. Primeira razão, meu amado irmão, diante do texto, está no verso de número 31. O nome de Jesus revela um propósito. Então, eu convido a igreja, vamos à leitura do verso 31 na projeção. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. Perfeito. No Evangelho de Mateus, texto da liturgia, capítulo 1, nós observamos ali também, num texto paralelo, Evangelho sinótico, de semelhança ao mesmo texto, corroborando para a construção da narrativa. Nós observamos, irmãos, o anjo falando de Jesus, o anjo falando do propósito de Jesus, de ser o Deus conosco, aquele que está conosco, aquele que nos salva. E dessa forma, o Senhor Jesus é aquele que veio para nos salvar, e desta forma há um propósito na revelação do Salvador. O advento, como eu tenho falado com vocês, essa data do Natal, ela é importante para nos lembrarmos, irmãos, da ideia de que Jesus, ele tão somente é o único Salvador. E nós não podemos colocar propósitos em Jesus que não conferem com a proposta dele, com o propósito dele. E assim, meus amados, nós observamos aqui algo ordenado pelo Pai, a partir do nome. Ele vem salvar o homem dos seus pecados. Então, compreendemos que a vinda de Jesus aponta a nossa maior necessidade. De carro? Não. Da melhor roupa? Também não. Do melhor prato? Também não. Da casa da praia? Muito menos. Mas da salvação, irmãos, dos nossos pecados. Devemos lembrar, irmãos, que o pecado, vamos resgatar este conceito teológico, essa doutrina, esse ensinamento. O pecado, ele é uma afronta contra Deus. O pecado é quando nós ofendemos a face de Deus com os nossos pensamentos, com as nossas falas, com as nossas atitudes, e assim agredimos a face do Senhor por não viver a vontade dele. Como, pastor? Brigas, irmãos. Mentiras. Como falamos hoje pela manhã, a língua de dragão, a boca de dragão. Condenamos, falamos mal, olhamos aquilo que não deveríamos olhar, pegamos aquilo que não deveríamos pecar. E pasmem, é muito curioso que muitas pessoas não param para pensar nisso, mas às vezes a mesma boca, a mesma mão que aqui canta, que adora o Senhor levantando, às vezes é a mesma boca e a mesma mão que comete pecados horrendos diante do Senhor. Coisa que deveria ter o oposto. A mesma boca e a mesma mão que glorifica a Deus, ela deve continuar glorificando a Deus ao longo do tempo. Nós não podemos ter uma vida dúbia. Nós não podemos ter uma vida dissonante à palavra de Deus. Nós precisamos ser únicos diante do Senhor. Mas o que nos aflige? O pecado. Que vem, que nos assedia, que nos seduz. E assim o nome de Jesus é esse nome que transforma, é esse nome que restaura, é esse nome que regula a vida do pecador. E assim, irmãos, nós podemos viver em novidade de vida. E quando nós portamos este nome, nós somos transformados, nós somos restaurados, nós somos regulados para viver para a glória de Deus. E nós podemos ilustrar isso de um modo muito
fácil, simples. Certamente ao longo da sua jornada cristã, seja você aí um longo peregrino ou um breve peregrino, um peregrino experiente ou um peregrino iniciante, você certamente já observou no meio do povo de Deus certos irmãos e irmãs em que você fala assim: rapaz, parece que eu estou do lado do Jesus encarnado aqui. No bom sentido da coisa, tá? Essa mulher, este homem, é santo. No seu falar, no seu proceder, nos seus pensamentos, nas suas propostas. E é bem verdade também que nós já olhamos para a comunhão e falamos assim: meu Deus, isso tem nada a ver com Jesus. Porque, irmãos, é visível aqueles que portam o nome de Jesus. Como eu disse, o nome de Jesus, ele transforma, ele restaura e ele regula a vida dos pecadores. E é por isso que nós precisamos entender o propósito de Jesus em nossas vidas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero deixar ao coração da igreja nesta noite, irmãos, é que nós devemos, assim, compreender a importância do nome de Jesus, porque o nome de Jesus revela uma função. O verso de número 32 nos ensina o seguinte: este será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. É interessante que o anjo, ao revelar o propósito, ele também revela a função. E a função de Jesus aqui é de ser o mediador do povo, sendo aquele que irá cumprir a promessa e dar continuidade ao trono de Israel. E aí nós temos que lembrar do Antigo Testamento e pensar um pouquinho na Bíblia no Antigo Testamento e lembrar que a história do povo de Israel, ela foi desenvolvida por meio dos reis. Os reis foram instituídos, governavam, e nós sabemos por meio dos livros, o livro de Crônicas e o livro dos reis, que os reis, ora ouviam e ora não ouviam a vontade de Deus. A máxima é que, via de regra, nunca ouviu a vontade de Deus. E por isso o povo perecia. Lembra do texto de Neemias? Uma vez que o rei não ouviu, o povo foi exilado para a Babilônia, depois o povo persa dominou, e aí aparece Neemias, e há ali a intervenção de Deus que nós já estudamos ao longo do ano. Dessa forma, irmãos, quando nós olhamos para Jesus, Jesus ele é a salvação do seu povo, porque literalmente, Jesus ele vem colocar a casa à ordem. Jesus ele vem ser o rei perfeito, o rei que governa com justiça, um rei que governa com verdade, um rei que governa com amor, um rei que se entrega, um rei que se doa. Pastor, e como nós podemos enxergar tudo isso em Jesus? Olhem para a cruz. O advento marca o nascimento de Jesus, e o nascimento de Jesus não começa no palácio. O nascimento de Jesus não começa na casa de verão, na casa de inverno. O nascimento de Jesus, irmãos, é marcado no meio do quê? Quem lembra aí da história? Uma manjedoura com animais. É interessante quando alguns teólogos vão narrar o nascimento de Jesus e pegar o contexto cultural. Jesus, por estar numa manjedoura, no meio de animais, quase que num curral, né, numa hospedaria, num quarto lá do fundo, onde se guardava animais, feno e outras coisas, Jesus está nascendo, é muito profundo isso, no meio dos dejetos dos animais, irmão. Fezes e urina. Mas, deste meio horrendo, demonstrando até mesmo a nossa miséria, o nosso pecado, se você não tinha parado para pensar nisso, Jesus ele vai à cruz demonstrar amor e salvação a nós. Né? Queridos, isso é muito profundo. E muitas das vezes nós achamos que pessoas vão ocupar tronos, governos. Ficamos desesperados. Ai, meu Deus, não é possível, vai ter virada política agora. Ai, o que vai acontecer? E nós achamos que essas pessoas vão dominar e mudar a história da nossa vida, meus irmãos.
Nós somos chamados aqui a olhar para a maior representatividade de governo no amor, na justiça, na paz, que foi o próprio Jesus. Nos livrando, irmãos, do pecado, vencendo a maior batalha, a morte, e nos conduzindo em abundância. Queridos, aqueles que são transformados em Cristo Jesus, que portam o nome de Jesus, sinceramente, irmãos, são conduzidos na boa e perfeita vontade de Deus. Olhe para a sua vida. Olhe o que Jesus fez por você este ano, te dando um lar, te dando um teto, te dando o necessário, sendo de fato esse rei legítimo, que não gera extorsão, que não arromba as nossas portas e casas, nos cobrando tributos além do devido, no sentido da vida, de entrega, de compromisso, irmãos. Olhemos para a função de Jesus. E, obviamente, nós precisamos voltar a Isaías, queridos, 9, verso 1 e 2. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. O povo que andava em trevas viu grande luz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Meus amados, Jesus é o Rei que nós precisamos. E crianças, eu sei que vocês estão ansiosas. Calma, o pastor não esqueceu de vocês. Agora vocês devem desenhar um trono, ok? Vocês devem desenhar um trono. E vocês devem desenhar também a vara do rei. Eu sei que essa vara tem um nome, mas eu esqueci o nome dessa vara. Cetro. Boa, Leonardo. Muito bom. O cetro. Muito bem. Vocês devem desenhar um trono muito bonito, tá bom? E desenhar a vara com o nome cetro, ok? Então, desenhe aí na imagem de vocês, simbolizando o quanto nós dependemos do governo de Jesus sobre as nossas vidas. Esta é a ideia da imagem. Meus amados, caminhando um pouquinho mais, último ponto da mensagem de hoje. Nós devemos compreender a importância do nome de Jesus, porque o nome de Jesus revela um posto. Até aqui aprendemos que o nome de Jesus revela um propósito, o nome de Jesus revela uma função, e por último, o nome de Jesus revela um posto. Pastor, que posto é esse? Vamos ao verso de número 33. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O anjo revelou o Filho de Deus como o Salvador dos homens, como aquele que iria governar o povo eternamente. E agora ele também aponta o seu posto, o posto de rei eterno. Jesus, na história do seu povo, ele não é um rei que vence mandato, gravem bem isso. Jesus, na história do seu povo, ele não, digamos, cai do cavalo, cai do trono. Jesus, na história do seu povo, ele não abre mão do seu governo. Temos que entender, meus amados irmãos, que Jesus ele veio ao mundo como um enviado real de Deus para ocupar um reino que estava corrompido por reis que pecaram ao longo da história. Ao contrário desses reis, meus queridos, Jesus é um rei santo, Jesus é um rei elevado, Jesus é um rei imortal que vem nos conduzir em paz e esperança diante de dias tão difíceis. E quando nós olhamos para Jesus e entendemos o posto de Jesus, nós também temos que entender o nosso posto ao lado de Jesus. Amados, e por que ao lado de Jesus? Meus irmãos, lembra do nome? Muitas pessoas estão escolhendo colocar os seus nomes ao lado do Instagram, buscando influências. Pessoas estão buscando colocar os seus nomes ao lado, irmãos, de política A e B. Muitas pessoas estão buscando colocar os seus nomes ao lado do dinheiro. Muitas pessoas estão buscando colocar os seus nomes em si mesmos. Muitas pessoas até mesmo estão buscando colocar os seus nomes ao lado do marido, ao lado da mulher, achando que isso vai ser solução. Meus amados, que existe um nome no qual deveríamos colocar o nosso nome, é o nome de Jesus. Queridos, isto eu falo porque Jesus ele veio ao mundo para derramar a paz de Deus sobre as nossas vidas. E quando nós falamos da paz de Deus, nós falamos do Shalom,
Lembra lá a ideia, talvez aqui de alguns filmes que muitos já viram, Shalom Adonai, a ideia de desejar a paz do Senhor, e esta paz não é apenas uma paz da boca para fora, mas é uma paz completa, isto é, uma paz de Deus contigo, ok? De uma paz da sua vida com a vida do próximo e a paz da sua vida com tudo o que há no mundo. Portanto, essa paz revela um tom de prosperidade plena. Então, não tem como ter paz com dinheiro, com finanças, com as coisas materiais no seu devido lugar e não ter paz com a esposa. Eu posso ter paz com dinheiro? Posso, mas ao mesmo tempo eu tenho que acompanhar a paz com a esposa e a paz com Deus. As coisas no Evangelho, irmãos, elas não caminham desconexas. Elas são únicas e apontam o verdadeiro Salvador. Portanto, aqui agora, queridos, eu quero deixar uma aplicação ao coração da igreja neste mês de Natal e no culto do Advento. Que o nome de Jesus seja o motivo de esperança e alegria do seu Natal. Amados, o que eu quero deixar ao coração da igreja aqui hoje é que o seu Natal, ele não será preenchido de esperança e alegria se Jesus não for o motivo dele. Se Jesus não for o motivo do seu Natal, você vai passar mais um Natal correndo atrás do amigo secreto, da roupa bonita, do bom perfume, de algum tipo de carícia, de algum tipo de presente, de algum tipo de mimo para suprir uma carência emocional. Portanto, hoje aqui eu quero chamar a igreja para termos o verdadeiro sentido do Natal em nossas vidas. Então, ao longo de mais uma ocasião natalina, com a graça de Deus, estaremos certamente com os nossos familiares, assim espero. Dessa forma, irmãos, no momento da ceia natalina, eu tenho certeza também, muitos estarão reunidos, tomados de alegria momentânea. Muitos da bebida, muitos da comida, muitos das conversas paralelas, da retrospectiva do ano, muitos das risadas, muitos dos contos da família, a expectativa do amigo secreto, dos reencontros. Até aí, ok, as coisas estão caminhando. Mas a grande questão também é pensar que muitos, por outro lado, estarão sozinhos. Muitos estarão com poucos recursos. Mas eu quero trazer um ponto de alerta ao coração da igreja aqui. Independente da situação social, olhemos para o Natal não na perspectiva do que eu tenho quanto matéria, mas olhemos para o Natal para a festa do grande anfitrião que nos deu a vida eterna. Sendo no muito ou no pouco, louvemos ao Senhor. Sejamos, irmãos, tomados pela alegria do verdadeiro espírito natalino, que é bendizer o Senhor sobre todas as coisas. E assim, meus irmãos, nós temos que olhar para Jesus, o Salvador do mundo, o Salvador das nossas vidas. Dessa forma, o cerne da celebração natalina está firmado em Jesus, o Filho de Deus. Não em nós, não no momento, não ali nas boas conversas, mas em Cristo Jesus. Portanto, creio que as nossas celebrações natalinas deveriam ser um culto. Não apenas uma oração ali vazia para logo encher a barriga e se fartar das gostosuras e belezuras que estão na mesa. Muito pelo contrário, irmãos. Deveríamos ser tomados de grande devoção e alegria pela salvação que o Senhor nos deu, nos trouxe. Sem o nascimento de Jesus, irmãos, não teríamos a mínima chance de olhar para o Senhor, de celebrar o Senhor, de estarmos bem vestidos, alegres diante do Senhor, irmãos. Eu me lembro aqui do texto de Colossenses capítulo 1, quando Paulo vai dizer: porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, quer nos céus, quer sobre a terra. E ele lembra, e nós, que antes do advento, no passado, éramos estranhos, inimigos, perdidos. Mas Deus nos reconciliou por meio do seu Filho amado, irmão. Isso é grandioso demais. E assim Paulo termina dizendo: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram. Portanto, a esperança do Natal, irmão, está na mensagem que Jesus, ele é o nosso Salvador. Amados, mas
O nosso Natal não deve ser marcado também apenas pela gratidão de termos recebido a revelação do Salvador em nossas vidas. A ideia deve ser que, além da revelação, ele também deve ser a única esperança. Pastor, o que isso quer dizer? Tem muitas pessoas, irmãos, que vão para a mesa de Natal e vão falar: ah, Jesus, eu te agradeço. Ah, Jesus, eu te louvo. Muito obrigado por mais um ano. Toma aqui o presentinho. Mas até reconhece a pessoa de Jesus, mas não vive a vida de Jesus. Por isso, eu estou falando que não deve ser marcado apenas pela revelação, sobretudo deve ser marcado pela evidência da salvação. Então, a pergunta é: o advento reflete o chamado da salvação ao seu coração? Isso é uma pergunta individual que você tem que responder para você mesmo. Será que Jesus de fato é a minha única fonte de esperança? Do contrário, irmão, se Jesus não for, nosso Natal será vazio. Eu encerro, irmãos, essa aplicação lembrando do hino de número 164. Santo nome incomparável. E é muito interessante que o hino nos diz, né? Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé. E há uma estrofe muito especial. Leva contigo nome para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando, queridos, é o nome de Jesus que nós temos que levar para mais um Natal. Quero deixar essa mensagem ao coração dos irmãos e eu assim concluo aqui a nossa pregação dizendo: escolher o nome é algo marcante, certo? Pensamos em nomes, escolhemos nomes. Na verdade, irmãos, o nome que deve marcar a nossa ceia de Natal é o nome de Jesus. E não apenas no Natal, mas ao longo da nossa jornada de vida. Que o Senhor, assim, meus amados irmãos, nos dê a alegria de portarmos o nome do Salvador. E que o seu Natal seja verdadeiramente feliz a partir do nome de Jesus. Espero, no nome de Jesus, que o nome dele seja parte da sua celebração natalina. Que Deus nos abençoe.